Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e a nossa aula de hoje é sobre economia e população da Europa. Então vamos lá. Embora o continente europeu ele seja marcado por possuir grandes índices sociais e também econômicos, nele vai também haver grandes diferenças socioeconômicas entre seus diferentes países. Há países, por exemplo, como a Alemanha, Reino Unido, França, que eles possuem grandes decisões internacionais, grandes influências em decisões internacionais, tanto sociais quanto econômicas, e vale destacar também que a Alemanha, que é a quarta maior potência mundial, ela também atualmente é a maior potência econômica da Europa. Ela fica atrás a nível mundial somente dos Estados Unidos, da China e também do Japão. Sendo isso, ela é atualmente a quarta potência econômica mundial. E além disso, há também países na Europa que eles são conhecidos, apesar de não possuir uma economia tão forte, apesar de não possuir uma economia tão influente como a da Alemanha, por exemplo, mas eles vão ser marcados por ter grandes índices sociais, por ter qualidade de vida elevada, como a Noruega e a Suécia também e a Dinamarca. São países que são conhecidos por seus altos índices sociais. Por outro lado, na Europa também vai haver países que possuem uma economia mais frágeis, como por exemplo a Espanha, Portugal e também a Grécia. Isso porque são países que a economia predominante lá é justamente pela agricultura e também pelo setor de turismo. Mas vale ressaltar que esses dois setores, eles que são predominantes lá, eles vão ser setores que não possuem tanta abundância econômica como, por exemplo, a indústria. Então, esses setores vão trazer grandes recursos, grandes retornos, porém de forma não tão equilibrada como o setor industrial, como a Alemanha, a França e Reino Unido também, que são, por exemplo, que são fortes nesse setor industriais. E a população europeia, ela é marcada justamente por ela se concentrar nas grandes cidades. E também ela vai ser marcada por estar em um baixo crescimento vegetativo. Então, na Europa, de modo geral, vai haver a grande presença de idosos e uma pouca presença de jovens. Então, esse crescimento vegetativo na Europa, ele vem sendo bem baixo. E ainda sobre essas questões econômicas da Europa, o continente vai ser muito forte nesse setor de agricultura, pecuária e pesca. E isso vai se dar justamente porque na agricultura europeia ela é marcada principalmente por ser uma agricultura mecanizada, por ela ser focada nos altos índices de produção. Então, grande parte dos alimentos que são consumidos na Europa, eles também são produzidos lá mesmo na Europa. Ele é produzido internamente. E também, de modo geral, essas agriculturas, por conta desse desenvolvimento tecnológico, ela vai, além de possuir grande escala de produção, também vai haver uma grande escala de exportação. E, de acordo com os anos, os países foram se desenvolvendo em determinadas áreas diferentes de produção agrícola. E essa produção da agricultura europeia, ela vai se dividir da seguinte forma: na região do sul, que é ali a área que pega mais sol ao longo do ano, vai se especializar principalmente na produção de hortaliças. Já na parte do norte e sul, centro-norte ali, ela vai ser as maiores produtoras de cereais e também de leite. E já na parte norte, vai se concentrar principalmente a produção de carne bovina, suína e também a produção de carne e de leite, de modo geral, tanto suíno quanto bovino. E um outro tipo de produção muito abundante na Europa vai ser justamente a pesca, que ela vai se concentrar principalmente ali nos países Noruega, Islândia, Portugal e Espanha, que são países que se especializam bastante nessa área de pesca e exportam bastante para os outros países europeus. E falando sobre a indústria europeia, vale ressaltar que na Europa foi onde surgiu o crescimento industrial, foi onde surgiu a indústria. E países como a Alemanha, a França, Reino Unido e Itália, eles abrigam as grandes regiões industriais desse continente. Então, devido a isso, ainda assim a Europa ela mantém esse papel de destaque na indústria mundial. E ali também na Europa Oriental, que é uma área assim já menos desenvolvida, mas ainda assim
ela vem ganhando certo destaque por estar investindo bastante nessas questões industriais. E isso vai fazendo com que a indústria europeia se torne uma das mais desenvolvidas a nível mundial. E sobre as questões de setores de serviços na Europa, vale ressaltar que o setor de serviços é um dos que mais emprega e que mais ajuda na riqueza europeia. Tanto que cerca de 50% de toda a riqueza do continente europeu, ele é baseado no setor de serviços. Nós podemos ressaltar, por exemplo, o comércio. Isso porque o comércio europeu, ele possui relações principalmente com as grandes potências econômicas mundiais, que vai ser principalmente os Estados Unidos e o Japão. São justamente os dois principais parceiros comerciais dos continentes europeus. E isso também esse setor de comércio vai favorecer principalmente também outros serviços, como o setor de transportes e também os setores bancários. Os serviços bancários vão ser muito favorecidos com esse setor de comércio. E outro ponto muito importante sobre esses setores de serviços da Europa é justamente o turismo. Isso porque a Europa ela se torna o centro mundial de turismo. A maior riqueza obtida através desse tipo de serviço, através do turismo, ela se concentra justamente na Europa. Isso porque países como França, Espanha, Itália, Reino Unido, Alemanha e também a Áustria, elas vão se destacar principalmente nesse setor de turismo. Elas vão ser grandes potências no setor de turismo a nível mundial. Isso vai trazer grandes retornos econômicos para esses países e, consequentemente, para o continente europeu por inteiro. Mas também, como mencionei no início da aula, esse desenvolvimento no continente europeu ele vai ser bastante diferenciado. Isso porque alguns países vão possuir forte atuação no setor industrial e agricultura ao mesmo tempo, como por exemplo a França e alguns outros países, a Alemanha também, e outros países eles já vão possuir investimentos mais fracos, vão possuir, por exemplo, indústrias mais fracas e também agriculturas que não são tão modernas, vão ser uma agricultura mais tradicionais, então devido a isso não vão haver um grande nível de produção. Então devido a isso vai haver justamente essa diferenciação no desenvolvimento econômico desses países da Europa. E agora, falando ainda sobre a indústria, vamos aqui destacar os principais países nesse setor industrial no continente europeu. E vamos começar justamente pelo Reino Unido. Isso porque o Reino Unido ele possui uma tradição industrial que remonta desde o início dessa revolução industrial que se deu principalmente ali na Inglaterra, por exemplo. E essa cultura de indústria ela vai se perpetuar. Tanto que, por exemplo, pode se destacar as grandes indústrias têxteis que ficam ali no Reino Unido, tanto que essa tradição ela remonta desde a Idade Média, foi ali quando começou esse período industrial. Então, nesses últimos tempos, devido à menor mão de obra em países do Oriente Médio, em países da Ásia, eles vão meio que transferir essa produção para países do Oriente Médio. E é uma forma de expandir também a sua indústria. Um outro fator que vai incentivar bastante e vai fortalecer muito a questão industrial no Reino Unido é justamente a siderurgia. Isso porque o Reino Unido ele é um país que possui bastante riquezas minerais, principalmente também como o carvão mineral, que vai fortalecer bastante essa questão de energia no país. E devido ao grande sucesso da siderurgia no Reino Unido, algumas formas de indústrias vão se desenvolver de forma muito potencializada nesse lugar. Por exemplo, a indústria eletromecânica, a construção naval, a automobilística também, a construção aeronáutica e a de máquinas tanto leves quanto máquinas pesadas, também de máquinas têxteis, que elas são de grande destaque no país. E agora falando sobre a economia da França. E a França ela vai ser marcada por possuir uma grande extensão territorial com climas favoráveis à agricultura e também solos férteis. Então, devido a isso, a França vai possuir uma grande produção agrícola em todo o país, tanto que ela vai produzir produtos que vão satisfazer toda a sua população e, além disso, vão produzir excedentes que eles exportam para os demais países do continente europeu. Então, essa agricultura francesa moderna e que também possui uma grande
capacidade de produção, ela vai suprir bastante a necessidade alimentícia do país e também do continente europeu. E já no setor secundário, nesse setor de serviço e indústria, que é um outro setor que vai possibilitar esse grande dinamismo econômico da França, vai ser justamente setores como o da automobilística, setores de engenharia aeroespacial, também o setor químico e produção de máquinas, são setores que vão possibilitar um bastante crescimento econômico à França. Um outro setor muito importante para o crescimento econômico da França é justamente o turismo. Isso porque a cidade de Paris é um dos lugares mais visitados do mundo, então é muito forte nessa questão de turismo e também possui outras áreas que são muito importantes para o crescimento do turismo nesse país. Então, devido toda essa possibilidade de crescimento econômico, a França vai possuir uma economia bem forte e estabilizada. Então, galera, essa foi a nossa primeira aula sobre população e economia da Europa, e eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante, e se ficou alguma dúvida você pode deixar aí nos comentários que a gente vai responder. E antes de você sair, eu peço aí que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal e também que ative o sininho das notificações. E até a próxima!